Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 21 de março de 2026. Eu acho que faz quase um mês que eu não faço um vídeo. Não é que eu não tenha feito, eu fiz, mas o YouTube tem colocado umas capas com umas, umas capas onde eu tô fazendo careta, literalmente fazendo careta. Então, eu fico com vergonha de postar esse vídeo porque ele coloca umas caras assim muito feias e eu fico com vergonha de postar, acho desagradável e acabo não postando. Mas eu fiz 2 vídeos e com palavras assim que Deus falou muito comigo. Mas hoje, independente de como o YouTube coloque a minha face na capa do vídeo, eu vou postar, porque hoje o Senhor falou maravilhosamente comigo. Essa palavra foi ao encontro daquilo que realmente o meu coração precisava. É quase sempre assim, meus irmãos. É maravilhoso, é maravilhoso. Assim, eu tenho um testemunho agora de poucos dias que eu vou compartilhar, porque Jesus fala em alguma situação: aquele que me ama me segue, e aquele que me segue, eu me manifestarei a ele. Então, o Senhor se manifesta na nossa vida de várias formas, formas maravilhosas. Então, eu tinha uns dias que eu não conseguia ler o pão diário. Eu não conseguia ler o pão diário. Já fazia uns dias. E eu, um belo dia, acordei e senti no meu coração de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós quando nós estamos em comunhão com Ele, como nós estamos o buscando, lembra lá? O Espírito Santo de Deus é excelso, está aqui em cima. Nosso espírito humano, nossa alma humana está aqui embaixo. Nós vamos buscando a presença, obedecendo, pedindo perdão. Se cairmos, pedimos perdão, voltamos à posição. E o Senhor, o Espírito Santo faz comunhão conosco. É só assim que nós conseguimos ter uma vida cristã realmente, uma vida cristã duradoura, porque se não for assim, você não vai conseguir. Ou você vai ficar vivendo de aparência, ou você vai ficar infeliz. Infeliz. Existem pessoas que estão é, hum, pronto, buscando o Senhor de todo o coração, sim, elas buscam o coração com as forças humanas delas, ok? Só que com as nossas forças humanas nós não conseguimos. Nós somos falhos, nós somos fracos demais para conseguir. Nós precisamos dessa presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos depender dele, nós precisamos todos os dias sentir a presença dele. Todos os dias, a palavra de Deus fala acho que é Timóteo, fala na armadura de Deus. A armadura de Deus é a couraça da justiça, ok? Não vai ser na sequência. É a espada da palavra, o escudo da fé, os pés calçados com a pregação do evangelho e o capacete da salvação. Todos os dias nós devemos ter esse entendimento de que nós somos salvos, de que nosso nome está escrito no livro da vida, e se nós morrermos naquele dia, o Senhor, nós temos a convicção e a certeza de que vamos estar com o Senhor. É o capacete da salvação, é o que protege, olha, a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, todos os dias nós temos que sentir essa presença. Se nós não sentirmos, ok? Ah, hoje eu não estou sentindo que eu sou salva. Hoje eu estou na carne, hoje eu estou eu. Então, põe o teu joelho no chão, busca o Senhor, busca na sua palavra, Ele vai falar contigo. E glória a Jesus por isso. E volta à presença do Senhor e todos os dias sente que você é um salvo, que o Espírito Santo de Deus, sente o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Jesus falou para a samaritana: chegará o tempo que vocês não adorarão mais em templos, mas adorarão em espírito e em verdade. Isso quer dizer que nós não devemos congregar? Não, ao contrário, nós devemos congregar, devemos estar no meio do povo de Deus, né?
Ah, mas tem muita gente lá dentro que não é. Jesus mesmo disse que haverá o trigo e o joio, e eles vão estar ali juntos, ok? Só que no dia da ceifa, ao Senhor ninguém engana. O Senhor vai ceifar e vai separar o joio do trigo, o trigo para ele e o joio para o fogo, amém? Mas nós devemos congregar, porque é ali que a administração da palavra de Deus. É ali onde as pessoas vão fluir para receber a palavra de Deus. Nós falamos na internet, glória a Jesus por isso, glória a Jesus por esse acesso. Você está na sua casa, você está numa noite, você está num momento que você não tem para onde correr. Inclusive no link dos meus vídeos eu sempre coloco um site, que é meu site de saúde oral, mas lá tem um e-mail, você pode ficar à vontade de encaminhar um e-mail. Não é com muita frequência que eu olho, é verdade, mas uma hora eu olho e se você precisar de um apoio. Mas a minha orientação é: procure uma igreja cristã. Procure uma igreja onde a pregação do evangelho seja, na essência, o evangelho, tá? Quando a pessoa que for ministrar abrir a Bíblia, vá lá na Bíblia, ok? Sempre há uma oração antes da compartilhamento da palavra. Vá lá na Bíblia, é, veja se aquilo que está sendo ministrado realmente é adequado àquilo que está a palavra de Deus. É claro que logo no início você não vai conhecer, muitas coisas, se forem passadas, você ainda não entende, mas devagar, não é só naquele momento que você vai ler a Bíblia, leia na sua casa. Eu já falei aqui alguns vídeos. Nós vamos buscando ao Senhor, ore ao Senhor, em nome de Jesus, peça para o Senhor se revelar na sua palavra e comece a ler a partir do Evangelho de João. Leia toda a Bíblia, é um crescimento, uma maturidade de fé. Uau! Eu demorei para ler toda a Bíblia, eu também li ali Bíblia pingada, de parte a parte, mas quando eu li a Bíblia completa, e isso eu posso dizer quer dizer, com vergonha, claro, porque é uma vergonha, mas depois de 20 anos de fé, 20 anos de fé, que eu fui ler a Bíblia de capa a capa. Olha que vergonha. E quando isso aconteceu, então eu acho que isso eu posso testemunhar de carrinho, né? Quando isso aconteceu, uau, a minha fé deu um salto. E mesmo meus 20 anos de fé, de jejum, e olha que eu comecei minha vida de fé com 24 horas de jejum por semana. Eu começava às 18 da sexta, encerrava no sábado, foi para valer, né? Porque eu tive bastante convicção das questões espirituais que são reais. Existem os anjos de Deus, existem os demônios, os anjos decaídos. Então, assim, mesmo assim, foi depois que eu li a Bíblia de capa a capa que a minha fé deu um salto muito grande, porque aí, a partir daquele momento, eu já conhecia toda a palavra e eu não iria mais ser enganada, certa, existe, isso, não, a palavra ela é fechadinha, ela é completa, Deus é perfeito, amém? Então, o que eu ia testemunhar? Eu passei uns dias sem ler o, o pão diário, e um belo dia eu tinha conversado com uma pessoa, amiga, um colega, e tínhamos conversado sobre algumas coisas um pouquinho pesadas, e eu falei algumas coisas, e eu acordei no outro dia pensando assim: Ellen, olha, não deves, né? A tua boca é para glorificar o Senhor. ah, Tens que. O mundo realmente é ruim, né? É ruim, o mundo jaz no maligno, não é isso? E o inimigo já tem mostrado a face dele de uma forma. Depois da pandemia, então, né? Depois da pandemia, então, eu acho que, uau, tem se revelado de uma forma, né? Mas eu senti no meu espírito, que para mim foi o Espírito Santo de Deus, dizendo: tu tens que louvar mais, tu tens que cantar mais louvores, tu tens que adorar, cantar mais louvores, cantar mais, cantar mais. E quando eu fui fazer a leitura do Pão Diário, eu acordei com essa mensagem dentro de mim. E quando eu fui fazer a leitura do Pão Diário daquele dia, o nome da leitura era musicoterapia. Musicoterapia. Então, a gente já
Que coincidência horrível. Não é coincidência, meus irmãos. É o Senhor se revelando. É dizendo, olha aqui, eu vou confirmar para ti. Eu vou te chamar hoje para minha presença. Eu vou colocar no teu coração o que eu quero para ti e eu vou confirmar na palavra. Amém? Então, nós não fazemos, não seguimos a Deus cegamente, ok? Nós seguimos a um Deus vivo, vivo, que se revela a nós. E o meu interesse nesse vídeo, meu irmão, é que você também possa conhecer esse Deus maravilhoso, que você possa reconhecê-lo, que você possa adorá-lo, que você possa bendizê-lo como ele bem merece. O Senhor bem merece o seu louvor, a sua glória, o seu reconhecimento, toda a sua adoração. O Senhor bem merece. Amém? Eu vou procurar não fazer muita careta aqui para ver se o YouTube não coloca careta, mas não tem jeito quando a gente fala de coisa séria, a gente fala, a gente sorri e também faz careta. Amém? Olha, então bora lá. Hoje, a leitura de hoje também falou uau no meu coração, maravilhosamente, assim, aquilo que eu realmente precisava ouvir, aquilo que realmente, uau, foi assim, puf, tá aqui, minha filha, isso aqui é para ti. Amém? E tá no Salmo 131. O versículo-chave, olha lá o versículo-chave, é a segunda parte dos versículos-chave, mas eu vou ler todo o versículo aqui, que é: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Uau! Meus irmãos amados, olha, essa palavra falou tanto, tanto, tanto ao meu coração, porque muitas vezes a nossa alma se inquieta, né? Muitas vezes a nossa alma pensa, uau, como eu precisava de certa coisa, como eu queria certa coisa, como eu, uau, almejava certa coisa. E olha que a palavra diz, assim como a criança se aquieta, se acalma, se aconchega nos braços da mãe, quando ela acaba de mamar, não é? É assim é a minha alma para comigo, para comigo. Então agora eu vou entrar um pouquinho na minha área eu sou dentista de criança e ao longo da minha carreira, a dentista de criança ele precisa entender de psicologia, precisa estudar psicologia. E ao longo da minha carreira eu fui indo para a infância mais precoce, ok? Por quê? Porque eu sou funcionária pública, sempre fui funcionária pública, o meu perfil é povo, eu sou povo, eu amo povo e amo ser povo. Eu gosto de estar no meio do povo, sentada no meio do povo. E sempre foi público. Então, o que houve? Como eu era dentista de criança e ao longo de muito tempo da minha carreira como funcionária pública, infelizmente, né? Mas isso é uma realidade. Não, o serviço público não tem pernas para manter toda aquela estrutura de medicina dentária curativa, que são os equipamentos, o pessoal de apoio, o material de consumo, toda aquela estrutura de um consultório médico dentário, que você sabe, o serviço público não tem pernas para isso, porque talvez se ninguém pegasse o dinheiro público para enfiar no bolso, talvez tivesse. Mas, infelizmente, isso é uma realidade, nós não vamos estar aqui pensando que nós já estamos no céu, nós estamos aqui nesse mundo caído, ok? Então, ao longo do tempo, o que eu pensei? Eu quero trabalhar, eu não quero simplesmente ir, não tem nada, eu vou voltar para casa, eu quero trabalhar. Coloquei diante de Deus e eu tenho uma vocação para o ensino. Acho que até por isso que eu estou aqui, não é? Tentando lhe ajudar a conhecer o Senhor. E essa minha vocação do ensino, eu pedi muito a Deus, Senhor, usa a minha vocação, eu quero trazer benefício social. E
eu fui do que nós chamamos no Brasil bebê clínica, que é a atenção à saúde oral na primeira infância, que foi o meu estudo do mestrado, do trabalho que eu desenvolvi lá, né? Da atenção à saúde oral na primeira infância. Ou seja, eu fui para cada vez mais precoce e eu fui para a primeira infância, para o bebê. Então, o que é a promoção da saúde oral na fase de bebê? E uma das coisas muito importantes é o aleitamento materno, porque o aleitamento materno, ele é o primeiro elemento promotor da saúde, em todos os sentidos. Em relação à medicina dentária, é para o crescimento ideal dos maxilares, para a perfeita respiração, e isso faz com que cresça aqui a mandíbula da forma que deve ser o aleitamento materno, muito diferente dos bicos artificiais, que é alguma coisa que é o que eu realmente gostaria de poder contribuir em Portugal, o que eu contribuí lá, o máximo que eu pude lá no Brasil, na minha terra. E porque também amo Portugal, porque também sou portuguesa e amo essa terra. Então, o aleitamento materno é um elemento promotor de saúde, tanto para as questões de crescimento, quanto para alimentação, melhor alimento, impede infecções, são as funções de respiração e deglutição ideais, oxigenação cerebral, ok? E vínculo emocional, ok? Então, a psicologia diz que o parto é o primeiro trauma grande, a não ser que tenha acontecido alguma coisa durante a gestação da mulher e tal. Mas numa gestação normal, o parto é o primeiro trauma grande psicológico que o bebê passa. Ele tá naquele lugarzinho tão aconchegado ali, ok? Ali no ventre da sua mãe, ali quietinho, não é? Sentindo o gostinho dela, ok? Porque existe isso, que a mãe se alimenta, o bebê, por isso deve evitar coisas muito açucaradas, deve ter uma alimentação mais saudável possível, sentindo aquele gostinho, ouvindo a batidinha do coração dele, ouvindo a batida do coração dela. Então, o vínculo emocional que esse bebê tem com essa mãe é muito grande, é muito grande. O parto é o primeiro trauma psicológico forte e ele precisa de 1 ano e 6 meses, meus irmãos. Vocês, mamães que estão grávidas, que estão amamentando, ok, let's go. Você precisa alimentar o seu filho 1 ano e 6 meses. 6 meses exclusivamente no peito, porque só disso que ele precisa, ok? Ele precisa desses 6 meses. Você vai ver que aos 6 meses, depois dos 6 meses, você vai querer colocar o bico, ele não vai querer, porque a dinâmica muscular é completamente diferente. Enquanto que o aleitamento materno ele estimula o crescimento, é tudo perfeitinho como Deus fez, o bico é completamente diferente, ele usa os músculos bucinadores, ok? Então ele faz essa pressão horizontal, o queixinho fica atrás. So, let's go. Tenho certeza que o YouTube agora vai colocar uma foto dessa na minha capa, mas não tem problema. Espero que não. Então, o que acontece? Ele também alimenta emocional. Por quê? Porque ele tem um vínculo muito grande com aquela mãe, ok? O vínculo emocional dele, ele é quase um misto com a mãe, ok? Ele sentia o gosto da mãe, ele sentia as sensações que a mãe sentia, ele estava lá, ele sentia, por isso a gestação deve ser um período tranquilo, um período sem problema, o maior paz possível, que o bebê está lá dentro, ele está sentindo as tuas emoções, ok? Então, o vínculo emocional é muito grande. Quando a mãe amamenta o filho, ok? Que ele vai lá, que ele sente o gosto da mãe, ok? Que ele sente a pulsação da mãe. Isso acalma ele emocionalmente. Tudo que é muito traumático, pá, é o que? Fica marcado. Mas tem que ser gradativo, assim como é o desenvolvimento humano, tudo é gradativo, nada pode ser fachado. Então, esses primeiros 1 ano e 6 meses é essa fase de, tá? A partir de 1 ano e 6 meses, o seu bebê tá saindo da fase de bebê e aos 2 anos ele não é mais um bebê. Então, esses 6 meses é a fase gradativa, é a fase do desmame, é a fase
tal, e a partir dos 2 anos não é mais um bebê. Não trate uma criança de 2 anos como um bebê, que você está atrasando o desenvolvimento dela, tá bem? Então, let's go. Então, esse vínculo emocional é muito forte. Então, quando o salmista diz, como um bebê que acaba de ser amamentado, sossega no braço da sua mãe, assim eu quero sossegar, assim a minha alma sossega na tua presença e para comigo. Não fala para contigo, Deus. Fala para comigo. Então, o que que isso significa? Que nós temos um vínculo muito forte com o Senhor. Amém? Se você não sente esse vínculo, eu lhe falo hoje, lhe admoesto hoje, busque ao Senhor na leitura, no louvor, na oração. Avalie, o Senhor vai falar sobre a tua vida, o que que ele precisa que você o busque, que você o consagre na vida na sua vida, que você mude, que você se esforce, pelo menos que você queira essa mudança, ok? E nós temos um vínculo afetivo muito forte com o Senhor, como o bebê tem com a sua mãe. E depois que ele amamenta, ele fica ali e acalma nos braços da mãe, tá? E eu também posso falar uma coisa como dentista, ele também tá cansado, viu? Porque isso aqui, ó, o aleitamento é isso aqui, ó, ok? Diferente dos bicos. Os bicos é isso aqui. Ele puxa, o aleitamento é isso aqui. Ele tá cansado, ok? E assim como o bebê tá completo emocionalmente, porque ele sentiu aquele de quem ele tem vínculo. Ele tá cansado. A gente também às vezes cansa, meus irmãos. É verdade. É verdade, ninguém aqui vai tapar o sol com a peneira, não. Você ser maltratado, você ser malquisto, e mesmo assim você retribuir com o bem, você, não, Senhor, eu vou entregar isso aqui nas suas mãos, Pai. Você querer muito uma coisa, mas eu não posso, isso não é para mim, isso, na palavra de Deus diz que não é para mim, e eu, pronto, não é para mim, eu vou me descansar na presença do meu Deus. Eu estou cansada, tá forte para mim como ser humano, mas eu vou descansar na presença do meu Deus. Eu fui amamentada, eu tenho um vínculo com ele tá aqui comigo, ele falou comigo, ele é comigo, ele me ofereceu aquilo que eu preciso fisicamente, bora lá, fisicamente, o leite materno é o melhor alimento físico, ele me forneceu cuidado, proteção para qualquer infecção, o Senhor nos fornece proteção, e o Senhor nos fornece exercício necessário, ok? Ok, exercício necessário para que a gente possa crescer de forma ideal e o Senhor nos oferece aconchego emocional, ok? Então aí eu me aquieto, a minha alma se aquieta para comigo. Isso é com você, meus irmãos. Você deve aquietar na presença do seu Deus. Amém? Você deve sentir o seu coração quieto na presença do seu Deus. Oh, meu Deus, como o Senhor falou comigo hoje tão maravilhosamente, maravilhosamente. E nós nem oramos antes de começar, né? Bora lá. Então agora nós vamos ler todo o Salmo 131 e vamos orar. Senhor, maravilhoso Deus, continua falando conosco, Pai. Em nome de Jesus, estamos na tua presença não porque nós merecemos, porque, Senhor, não merecemos nada. Eu careço da sua misericórdia a cada dia, Senhor. O Senhor tem falado comigo como um pai maravilhoso, como uma mãe que amamenta o seu filho. Assim o Senhor tem sido para comigo, assim seja na vida desse meu amigo, desse meu irmão, Senhor. Eu compartilho com ele, Senhor, para a glória do seu nome. Eu compartilho com ele, Senhor, essa maravilhosa graça que é conhecê-lo, servi-lo em nome de Jesus. Fala conosco para seu louvor. Amém. Amém. Então, desde o versículo 1, ele é pequenininho, bora lá. Calmo em Deus. Calmo em Deus. Você está aflito, você está ansioso, você está preocupado, você está irado, você está indignado, né? Ok? Boa, vamos nos acalmar em Deus, nos acalmar no nosso Deus. De Davi: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Primeira coisa, meus irmãos,
A soberba não deve existir em nós. Não deve existir em nós. Nós temos ambições. Isso é próprio, né? Pronto, você tem ambição de ter uma vida, uma profissão, ter uma carreira profissional, ter o que você precisa para o seu dia a dia, isso é próprio, isso é de Deus, meus irmãos, isso é de Deus, amém? Não tem mal nenhum nisso, mas nós não devemos ser soberbos, né? Ah, não, mas eu preciso, porque eu preciso, porque quando eu chegar, né? Eu preciso ter um carro novo, porque quando eu chegar com aquele carro novo, toda a gente vai me respeitar, porque eu tenho aquele carro novo. Eu preciso daquela roupa top que tá lá na vitrine, que não é promoção, ok? Que toda a gente passou e viu que não tá na promoção ainda, e eu preciso dessa roupa para chegar e brilhar, para mostrar que tá tudo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, né? Altivo o olhar, né? O que é um olhar altivo? Estou acima das pessoas, né? Então isso aqui é aquele sentimento de que você quer estar, uau, no topo, sabe, no topo? Esta pessoa está no topo. Ah, meus irmãos, isso é tão comum, meu Deus do céu. E isso é uma grande cilada até para os cristãos, até dentro das igrejas, viu? A pessoa quer estar no topo. E por incrível que pareça, as outras pessoas, elas parece que te valorizam se você estiver no topo. Se você for um simples mortal, um simples membro, um simples visitante, uau, né? É, isso não é nada bom. Isso não é nada bom, ok? Então, isso aqui, quem tem esse sentimento nunca vai chegar nessa posição diante de Deus. Ô Senhor, fala conosco. Amém? Então, o Senhor sabe que não é soberbo o meu coração, que não é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, ok? Não ando à procura de, ai, preciso, quero, não, porque, né? Nem de coisa maravilhosa demais para mim. Oh, glória, como essa palavra falou comigo. Coisas maravilhosas demais para mim, meus irmãos, eu estou vivendo uma luta no, no, né, na academia, porque com todas essas coisas de inteligência artificial, que a cada semana é uma novidade, cada semana tem uma coisa nova que suplanta a outra e que, uau, e não sei o quê. Olha, eu estou começando a pensar assim, Jesus, olha, tá? Não, coisas que não são maravilhosas, que maravilhoso é só o Senhor. Mas são coisas demais tecnológicas, computadorizadas, né? Então, nem, pelo contrário, tá, nem de coisas maravilhosas demais para mim. A gente precisa entender a nossa limitação, não é? A nossa limitação ou aquilo que realmente, se você entrar, vai ser 100% da sua vida. Que se você embarcar, ela vai tomar todo o teu pensamento, até a tua alma ela toma. Teu físico, teu tempo, o teu corpo, a, a tua vida toda e às vezes até a tua alma. Porque tem pessoas que são capazes de fazer coisas, uau, por causa disso. Para concluir alguma coisa que ela, sabe? Não, mas eu quero. E às vezes ela sai da presença, às vezes ela não tem vida, às vezes ela destrói casamentos, né? Muitas vezes destrói casamentos, porque a pessoa quer aquela coisa maravilhosa demais, ok? Então você tem que avaliar os seus valores, não é isso? Nem coisas de maravilhosa. E nós temos as nossas limitações também. Não, não, não. Isso aqui eu vou me acabar com isso aqui e não, né? Maravilhosa demais para mim.
isso. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Amém? Pelo contrário, fiz calar a minha alma. Por quê? Porque a alma humana, ela é assim, né? A alma humana, ela quer mais, 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 né? E, pelo contrário, eu fiz calar a minha alma, como um bebê que acaba de se amamentar no seio de sua mãe, porque assim é o Senhor para nós, que a minha alma se aquiete para comigo. Espera, olha lá. Aí vem a palavra de esperança, ok? Tá certo? Ah, não, tá bom. Então te conforma assim mesmo. Te conforma então com isso aqui. Tu queres isso aqui, mas te conforma com isso aqui. Também não é assim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Entrega, descansa. O bebê tá ali, ó, ele não faz nada, ele só dá trabalho, na verdade. Mas ele é tão amado. Aquele bebê foi gerado, é tão amado, assim como nós somos amados pelo nosso Deus. E aquele bebê quieta e confia e está ali quieto. E assim nós devemos estar na presença do Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor teu Deus, desde agora e para sempre. Espera no Senhor teu Deus. Se aquieta e espera no Senhor. Essa palavra falou lá no fundo do meu coração. Para mim, para o meu momento. E eu, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar contigo agora. Descansa e aquieta na presença do teu Deus. Conhece o teu Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Ah, Senhor, antes de mais nada, obrigada por falar comigo, Senhor. O Senhor tem falado maravilhosamente comigo, Senhor. Em nome de Jesus, o que eu quero, Senhor, agora é ser obediente e atentar, estar sempre caminhando o caminho que devo andar, para a glória do seu nome. E o meu pedido por esse meu irmão, Senhor, é que o Senhor também possa falar com ele, para a glória do seu nome, seja as nossas vidas, para o teu louvor. Ora vem, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus, bom final de semana, na paz do Senhor Jesus. Procure um local onde o nome de Jesus seja glorificado e vá nesse domingo adorar o Senhor.